Salve progressistas, eu sou o Clayson. O Bolsonaro, ele já deixou bem claro inúmeras vezes de que o Carluxo, seu filho Carlos Bolsonaro, foi um dos principais responsáveis pela sua eleição em 2018. Pela interpretação do Bolsonaro, essa movimentação feita pelo gabinete do ódio, toda essa participação nas redes sociais, especialmente no WhatsApp, também no Facebook e nas outras redes, né, aqui no próprio YouTube, foi primordial para que ele pudesse se eleger, porque ele não contava com tempo na televisão e essas manifestações todas pelas redes sociais chegaram até as pessoas, especialmente, né, pelo WhatsApp, e em função disso ele se elegeu sem ter muita estrutura, sem ter muitas condições, fazendo lives e conversando com as pessoas diretamente por intermédio dos canais de WhatsApp, do YouTube. E até certo ponto, vamos colocar assim, o Bolsonaro tem uma certa razão em pensar isso, porque de fato a participação nas redes sociais nas eleições de 2018 foi sim muito preponderante. Por outro lado, é importante também deixar claro que a própria televisão, perdeu o seu peso. De certa forma, as redes sociais ocuparam um espaço da televisão, mas a própria televisão perdeu a sua relevância do ponto de vista de ser uma fonte de informação importante para quem quer formular um voto. Então, em 2018, principalmente, a audiência do horário eleitoral foi, assim, ridícula. Foi uma coisa terrível. Tanto que aquele que tinha o maior tempo, que era o Geraldo Alckmin, o popular picolé de chuchu, que fez assim horrores para ter uma coligação que pudesse dar a ele maior tempo de televisão, ele foi um sujeito completamente fracassado na campanha, ele perdeu assim vergonhosamente. A gente vai fazer um comentário sobre isso e eu quero explicar para você o que pode acontecer em 2022, aonde eles estão errando nesse vídeo de hoje. Só que antes eu quero pedir para você dar o joinha, lembrar você que já conhece o nosso trabalho, então por favor não se esqueça, dê o joinha aí, porque você sabe que a gente sempre prima aqui pelo critério nas nossas análises, sempre procura entregar para você informação de qualidade para que você possa entender um pouco mais sobre o que acontece no país. Se você não conhece o nosso trabalho, peço para que você confie aqui, dê o joinha, se você não gostar no final, você tira. E se você acompanha, se você já está aqui mais de uma vez e você ainda não se inscreveu, este é o momento, se inscreva no canal. Nós queremos chegar em 2022 entre os 10 maiores canais progressistas do país. E eu preciso muito da sua ajuda para que a gente possa ter voz e para que a gente possa levar junto esses canais progressistas para 2022, justamente para que a gente possa ter uma resposta a todo esse obscurantismo, né? Um obscurantismo que começou antes até de 2018. Então se inscreva no canal, ative o sininho. A primeira questão que eu quero falar contigo é que, de fato, sim, em 2018, nós tivemos uma queda gigantesca do significado da televisão para uma campanha política. Mas, mesmo que em 2022 a gente ainda tenha, sim, uma grande relevância da internet na campanha política, essa relevância não será a mesma, ela não será encarada da mesma forma que foi em 2018. A verdade é que as pessoas estão cansadas de notícias falsas, muitas pessoas ainda são enganadas, ainda são levadas por narrativas de internet, de grupos de WhatsApp, mas a grande quantidade de pessoas informadas já entendeu que não dá para confiar. Sim, confesso que ainda há um grupo gigantesco de pessoas que continuam sendo enganadas, mas não na mesma quantidade que nós tivemos em 2018, quando a questão até do próprio WhatsApp, das campanhas em grupos, daquelas... a gente chama de ações de marketing, mas nem era considerado assim naquela época, né? Eram mais ações que pareciam ser individuais, e era um pouco disfarçado, parecia ser realmente uma iniciativa de uma pessoa aqui, de uma pessoa ali, isso inclusive favorecia até o próprio discurso, mas hoje a gente já sabe que isso sai de um grupo,
um grupo coeso, um núcleo duro que a gente chama de gabinete do ódio, e a gente já consegue hoje, inclusive com agências de checagem que lamentavelmente foram surgir depois das eleições, com os próprios veículos de comunicação, com todos estarem muito atentos aos detalhes, a gente já tem hoje condições de combater tudo isso. Então eles não vão chegar livre, leve e solto em 2022 como se, sabe, como se fosse uma eleição de 2018. Não vai ser assim. Existe um combate, existe o contraponto e existe também hoje um grupo de pessoas que já está bem refratário a esse tipo de narrativa e vacinado. Essa é que é a ideia. O Carlos Bolsonaro ele esteve por 15 dias em Brasília, abandonou a sua função de vereador no Rio de Janeiro para poder estar próximo ao pai dele, para poder tentar mudar novamente a narrativa, a forma com que o pai dele está conduzindo o governo. Veja bem, a gente nunca fala em gestão. Bolsonaro não é um gestor, ele não faz absolutamente nada do ponto de vista da obrigação dele como presidente. O esquema dele é movimentar a opinião pública visando 2022 uma reeleição. E aí depois dessa reeleição tentar colocar um dos filhos dele que estiver aí para poder dar continuidade, o clã bolsonarista tomando o Brasil nas mãos. É claro que para isso precisa ganhar 2022, o que hoje a gente percebe que está muito distante, está muito difícil. Mas é importante você entender que depois dessa ida do Carlos Bolsonaro para Brasília, inclusive o Globo fez uma reportagem que eu considero muito interessante, falando a respeito disso. Nós tivemos, inclusive, outros cientistas políticos também explicando essas novas técnicas, né, essas novas táticas do bolsonarismo, especialmente capitaneadas pelo próprio Carlos Bolsonaro e do gabinete do ódio. A gente sabe que o Bolsonaro, mais uma vez, ele se volta para esse grupo e se radicaliza e começa a falar grosso e começa a fazer ameaças diretas, vou decretar e vai ter que cumprir, as coisas têm que ser assim e tudo mais. Ou seja, ele começa novamente a falar com aquele grupo de pessoas radicalizadas que nós temos aqui no país e que ficam praticamente malucos, né? É uma excitação quase que sexual quando eles veem o Bolsonaro esbravejando, cuspindo fogo. Eles acham isso espetacular, né? O Bolsonaro falando palavrão, fazendo ameaça, tentando passar uma imagem de que ele não é um frouxo, né? Que indiretamente, do ponto de vista prático, ele é sim, né? Ele só fala grosso, mas na verdade, na prática, ele é um fracassado político em muitos aspectos. Ele não consegue lidar com o Congresso, ele sempre leva nas costas, né? Ele está sempre levando bolada nas costas do Congresso. O Senado agora, mais do que nunca, é uma coisa assim, sendo eu o Bolsonaro, me sentiria envergonhado de ver a humilhação, né, que o Senado agora com a CPI está impingindo sobre o Bolsonaro. E aí a única coisa que resta para ele é essa narrativa, esse discurso radicalizado, que é uma tábua de salvação para pelo menos não perder o apoio dos mais fanáticos. A última manifestação popular, agora no dia 1º de maio, foi um desastre, foi um fracasso total na frente daquilo que era o bolsonarismo há um ano e meio atrás. Então, mesmo que, sim, não vamos desconsiderar, houve uma quantidade razoável de pessoas nas ruas, mas ainda muito longe daquilo que eles mesmos imaginavam. Especialmente porque o bolsonarista está pouco se importando com essa loucura aí de pandemia. Ele nem acredita muito no que acontece, mete uma máscara, vai lá, eles nem consideram essa questão das mortes e a grande maioria deles nem consideram realmente, falam em fraudemia, então é uma loucura realmente o bolsonarismo. E, de fato, o mais radical, o bolsominion, né, como a gente diz, aquele bolsonarista fanático, sendo ele um bolsominion fanático, ele saiu às ruas. E o que a gente vê desse espectro, né, desse recorte do eleitorado, foi um fracasso gigantesco. E as ruas vêm abandonando o Bolsonaro paulatinamente.
É claro que esse evento de 1º de maio, por eles terem feito um barulho gigantesco, por ser um feriado, por ter uma série de questões envolvidas, teve um grupo maior de pessoas do que as últimas 2 manifestações. Mas as 2 últimas manifestações antes dessa do dia 1º de maio, aí, meu amigo, foi uma coisa assim que eles mesmos não quiseram nem repercutir devido à humilhação que foi humilhante. E agora o Bolsonaro, ele tenta retomar esse discurso radical para poder, de alguma forma, responder a esse grupo bolsonarista mais ferrenho, que gosta de show, que gosta de espetáculo, né? Que gosta de circo. Carlos Bolsonaro pega a Juliette, vencedora do BBB, fazendo um mudra. Quando você faz posição com os dedos nas mãos, chama-se mudra, né, para você fazer meditações de yoga, né, e aí ele faz uma alusão a Juliette como se ela estivesse fazendo, como se aquele mudra fosse o gesto de white power feito por aquele otário, aquele imbecil. A gente tem inclusive um vídeo aqui falando nisso, coloca o card aqui para você entender, e aí ele tenta fazer associações que não colam, né? Qualquer pessoa, ele tem esse lado de ser um cara debochado, e ele passa isso pro Bolsonaro, né? Então o Bolsonaro fica um sujeito debochado, que quando sorri, ele não tá sorrindo porque é engraçado, porque é uma graça, né? É o contrário, ele tá sorrindo porque ele é um desgraçado, porque ele sorri para debochar. Do outro lado do sorriso dele tem sempre alguém sendo oprimido. Então é uma coisa assim, é uma coisa do bolsonarismo isso. E a gente percebe que agora vamos ter aí um Bolsonaro mais radicalizado, indo pro tudo ou nada, numa situação em que ele pode ter um processo de cassação aí pelas costas, ele vai se complicar muito com relação a essa CPI. O próprio Renan Calheiros disse que não vai colocar o Carlos Bolsonaro no meio dessa situação, não vai convocar ele para fazer um depoimento, mas a gente sabe que em um dado momento isso vai esbarrar novamente no gabinete do ódio, vai esbarrar novamente nessas narrativas de fake news, de notícias falsas que levam as pessoas ao engano. O meu aviso a você que é brasileiro, que acompanha a política, abra os olhos, porque o gabinete do ódio está de volta e com certeza teremos de volta todas as narrativas imbecis. Bolsonaro já colocou aí o colorário, né? Falar contra a China, falar sobre narrativas de conspiração, né? A China criou em laboratório, derrubar todas as relações que nós temos com o nosso principal parceiro comercial, colocar uma narrativa ideológica em cima de algo que não tem absolutamente nada de ideológico, é pragmático, vendemos minério, vendemos soja e ponto final. A soja não é de esquerda, o minério não é de direita, as coisas são bem distintas aí e precisamos de insumos. Hoje a China é o principal fornecedor para a gente. Bolsonaro vai lá, negocia 100 milhões com a Pfizer justamente para tentar equilibrar essa situação de termos a China aqui no Brasil fornecendo as vacinas e salvando vidas, né? Porque até agora, pelo menos, só a China mesmo salvando vida de brasileiros por intermédio da vacina. E ele vai lá, negocia com a Pfizer justamente para tentar diminuir essa situação. Mas você percebe que tudo está no campo ideológico, no campo das narrativas, e o povo, a população mesmo, está em 5º, 6º plano. Só vai servir para o Bolsonaro pensar na população especificamente em 2022, quando ele precisar do voto do povo, daqueles que ainda estiverem vivos, mediante o fato de nós podermos chegar em 2022 com milhares e milhares de mortos, passando talvez de 600 mil mortos aqui no país, que a gente não deseja, mas que é muito possível. E você, o que você pensa a respeito de tudo isso? Está preparado aí para o gabinete do ódio voltando com força total? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o seu like no nosso vídeo. Agradeço as pessoas que compartilham os nossos vídeos nas redes sociais. Muito obrigado mesmo, eu sei que vocês estão fazendo isso. Isso ajuda bastante, mas quando você fizer isso, faça com um link. Quando você copia o vídeo aqui e publica nas suas redes sociais, você não nos ajuda. Você precisa trazer o link, levar o link daqui para que as pessoas vejam por intermédio do nosso vídeo aqui. Não se esqueça disso. E,
Claro, pedindo para você se inscrever, ativar o sininho se você é inscrito. Se você já é inscrito também, veja se você continua aí com a sua inscrição. Seja membro do canal, porque aí você pode conversar conosco no nosso grupo do WhatsApp. A gente se encontra numa próxima.